Este programa contém dramatizações de pessoas e fatos reais. Alguns nomes foram mudados. Este programa é desaconselhável para menores. Ele contém imagens fortes que podem ser perturbadoras para algumas pessoas. É aconselhada prudência ao espectador. Uma emboscada. Uma busca desesperada. Terror inimaginável. Desta vez, os pais são a própria polícia. E pedem a uma médium que ajude a achar o filho deles. Há uma trilha de energia depois de um ato criminoso. Se eu conseguir captar essa energia, eu posso achar para onde o levar. Na Califórnia, outro filho perdido. Outro casal de pais preocupados. Mas uma história muito diferente. Com um jovem enfrentando os seus próprios medos. Ele estava se contendo um pouco. E parte disso era porque ele não queria magoar os pais. Quando as pistas são escassas e as respostas evasivas, socorro! Os investigadores às vezes recorrem a investigadores psíquicos. Juventude Perdida. Malvern, no Arkansas. Uma cidadezinha de 10 mil habitantes, perto da famosa Hot Springs. Em 14 de novembro de 1991. Anita, cheguei. Oi, Henry. A família Ifer se prepara para uma viagem de caça no fim de semana. Henry e Anita precisam de uma folga. Doido pra viajar. Ah, que ótimo. Eles ganham a vida combatendo o crime. Henry trabalha no gabinete do xerife de Hot Springs. E Anita é oficial de condicional. O filho deles, de 18 anos, Tyson, tem que ir trabalhar antes. Talvez até umas 10 horas, por aí. Mas vai encontrar-se com eles mais tarde no chalé. Trabalha muito, hein, rapaz? Precisamos de muita energia. Vê se não trabalha Tchau. muito. Boa Nos viagem, vemos até tarde. mais. Tchau. Tchau. As batatas agora. Jesse, cuidado com os ovos. Naquela tarde no trabalho, Tyson recebe uma má Tem uma notícia. caminhonete 68? Tenho. Olha, o meu amigo bateu nela. O quê? Tem Foi um certeza de que acidente. foi na minha? Sim. Vem ver como. Os meus pais viajaram. Tyson tem orgulho de sua caminhonete. Ele e o pai passaram muito tempo trabalhando nela. Eu não estou Mas não há vendo nada de nenhuma errado. nela. Se bateram nela, não deixaram nenhuma marca. Pelo menos com a caminhonete. Tá vendo? O que você está fazendo? Vamos, entra O que é isso? Me solta! Ai! Como Tyson não voltou, o gerente liga para o gabinete do xerife. No chalé da família, os pais de Tyson estão preocupados. O atraso dele é de mais de uma hora. Acho que eles estão Então, chegando. Eu estou um vendo carro barulho. estaciona. E a princípio eu pensei que era o Tyson chegando. E disse ao Henry: não, é o xerife Doyle Cook. É o xerife Doyle Cook. Não acredito. Um caso pra mim. Eles presumem que a polícia precisa de Henry e que suas férias acabaram. Desculpem incomodar, mas é que temos Doyle disse ao Henry: Não achamos o Acho Tyson, que temos mas a um caminhonete está problema. no estacionamento. Ele disse: não achamos o Tyson. A caminhonete dele ainda estava no estacionamento, mas eles não o encontraram. Sequestro. Ah, meu Deus. Amor, pega o casaco. Precisamos sair agora. Vamos. O que O houve? Tyson subiu. Precisamos ir agora. Vamos. Senhor, por aqui! Senhor, por aqui! Está ali. Venham comigo. Venham comigo. Vamos olhar. Tem algumas E eu coisas olhei na caminhonete e os livros de escola dele estavam lá. E um presente que ele tinha comprado para minha mãe, porque era aniversário dela. E ele devia levar o presente para ela antes de ir para o chalé. Então, na hora eu vi que tinha acontecido alguma coisa com o Tyson. Eles ouvem um homem dizer que bateram na caminhonete de Tyson. Se ele sequestrou Tyson, Tenho certeza de que é só. por quê? Nós não vamos pegar. Os Ifer sabem que fizeram inimigos. Coloca as mãos Talvez algo que tenhamos feito e as pessoas estavam tentando descontar em nós alguma vingança. Porque nós dois tínhamos lidado com alguns criminosos muito perigosos.
Henry prendeu centenas deles. Gente demais para ser localizada. Ninguém sabe quem o pegou, mas Tyson havia sumido. Os amigos da polícia ajudam bastante. Naquela manhã, eles começaram a fazer folhetos e espalharam pela cidade toda. As pessoas chegavam perguntando o que podiam fazer. Eu só precisava ficar sozinha. Aí eu fui para casa, entrei no quarto dele e, é claro, ainda estava do jeito que ele tinha deixado. Aí eu me sentei e chorei porque eu me senti uma inútil. Porque o meu filho não estava em casa e eu não sabia onde ele estava. E foi muito difícil lidar com isso. Porque ele é meu único filho e sempre vai ser. E eu não ia perdê-lo. Eu não ia desistir dele, não mesmo. O instinto maternal de Anita diz que Tyson ainda está vivo. Mesmo assim, 3 dias se passaram sem notícias dele, sem pedido de resgate, sem nada. O cabo da Polícia Estadual, Chuck Hefner, percebe que os números estão contra Tyson. As primeiras 24 horas são sempre cruciais. E 3 dias nem se fala. Mesmo assim, é como se Tyson fosse da família desses policiais. Tá ótimo. Você pegou os detalhes para nós? Nunca desistimos ou abandonamos o caso. Queremos achar o rapaz e, enquanto não o encontramos, nós torcemos para que ele esteja vivo. Três dias depois do sequestro de Tyson Uffer, a polícia de Malvern, no Arkansas, ainda não tem pistas. Os pais de Tyson, Henry e Anita, vão fazer de tudo para encontrá-lo. Nós temos que fazer de tudo para encontrar. O meu irmão me perguntou se tinha problema ele chamar Carol Pate, uma médium. Eu disse, nenhum, chame quem você precisar. Nós temos que descobrir onde ele está o mais rápido possível. Carol concorda em pegar o caso e começa imediatamente. Eu uso o que é conhecido como psicometria, que é tocar a fotografia e aí traduzir a energia que eu recebo e poder me unir ao indivíduo. Quando a pessoa passa por um trauma severo, eu sinto o trauma. Se ela vê o criminoso, eu vejo o criminoso. Eu sinto que ele está vivo. Imediatamente, Carol tem boas notícias sobre Tyson. Ele estava vivo. A energia era uma energia viva. Eu comecei a ver o que aconteceu com ele. Eu olhei os homens e eu vi que um deles tinha um traje de camuflagem e uma fivela enorme com uma águia. E um deles tinha botas de cowboy. Entra aí! Eu os vi botarem Tyson na caminhonete dele. Eu senti o medo dele. Eu senti a frustração dele. Eu senti como se ele se perguntasse, eu vou viver ou morrer? Os pais de Tyson precisam de mais detalhes. Então, Carol pede para ir ao local onde ocorreu o sequestro. Era lá que estaria o pico de energia. Eu queria seguir a trilha deles. Porque há uma trilha de energia que permanece depois de um ato criminoso. Esses homens fizeram uma coisa horrível. Há sempre um trauma nisso, é uma energia muito forte. Eu senti que se eu pudesse entrar nessa energia, poderia conseguir muito mais detalhes e talvez descobrir para onde o levaram. Carol vê que não foi um sequestro planejado. Eu vi que eles não sabiam quem o Tyson era. Não sabiam quem eram os pais dele. Eu vi que não era uma vingança. Eles fizeram isso porque foi uma oportunidade. Porque eles quiseram fazer isso.
Foi aí que eu comecei a ouvir Ridge. Veio Ridge na minha cabeça e perguntei ao Sr. Ifford: o que é Ridge? É importante. Eu estou captando Ridge. Ele me disse: pode ser a estrada Ridge. Eu sabia que era isso. Aí eu disse: nós temos que ir para a estrada Ridge. Chegando lá, Carol vê os sequestradores levando Tyson por uma estrada de terra. Uma estrada de pedrinhas logo. Ao continuarem, a estrada Ridge passa a ser de pedrinhas. Surgem mais detalhes. Casinha branca, afastada da estrada. Eu comecei a ver a casa. Era uma casa branca, do tipo bem simples. E aí eu vi dentro da casa. Eu vi quando colocaram Tyson num quartinho que era bem pequeno e que ficava nos fundos da casa. Ao seguirmos pela estrada Ridge, chegamos ao fim, onde se tinha que virar ou à direita ou à esquerda. E, de repente, tudo parou. Eu não conseguia captar nada. Ficou tudo branco. Pela esquerda, eu me sentia vazia. A trilha de energia apagou. Sumiu. O que você quer fazer? Eu já estive em situações onde segui trilhas de energia. Elas podem ir em direções diferentes que, depois de um tempo, fica confuso. Mas nunca tinha acontecido de eu sentir como um branco e parar, como naquela vez. Mesmo assim, a viagem não foi em vão. Eu acho que o que a Carol me disse, de certo modo, me confirmou que ele ainda estava vivo, porque eu senti que estava. E como ela ficou me dizendo isso várias vezes, isso me animou. Carol continua a procurar Tyson. Eu mal consigo respirar. Sinto... Todo dia eu pegava a foto do Tyson para ver o que estava acontecendo. Eu sentia o medo dele. Eu sabia que ele estava sendo torturado. Um pouco da tortura era física. Torturando. E um pouco era mental. Eu senti o cano de uma arma no lado da minha cabeça. Eu ouvi o tambor girar. Eu ouvi eles falando em roleta russa. Eles mostraram a arma a ele. Giraram o tambor e puxaram o gatilho. Fizeram isso algumas vezes. Foi terrível. Ele estava com muito medo, com muito medo. Tudo para o prazer doentio dos sequestradores. Eles pareciam se comprazer com a oportunidade de ter um outro ser humano totalmente à disposição deles. O poder. O poder de poder fazer qualquer coisa que quisessem com outro ser humano. Eles queriam ver até onde poderiam levar o pobre rapaz. Terrível, terrível, terrível. Há certas coisas que Carol não conta. Coisas terríveis. Porque não faria bem algum, provavelmente traria mais medo para eles. E não iria ajudar em nada. Então a médium teve uma visão que abala a esperança de todos. O homem levou Tyson para fora e mostrou a ele 3 covas no chão. Nesse momento, ele puxou uma arma para o Tyson e disse a ele que uma cova era para a mãe dele, a outra para o pai e a terceira para ele. Vamos lá. 5 dias depois do sequestro de Tyson Ifford, a polícia continua a procurar por ele.
Os investigadores concentram a busca na área que Carol visualizou. Eles não percebem o quanto ela os deixou perto. O homem que Tyson Yeager conhece como Sr. Smith está sentindo a pressão. Ele sequestrou um jovem cuja família jamais vai desistir. Um jovem que também não vai desistir. Ele ficou muito nervoso e muito irritado. E disse que foi um carro de polícia que passou correndo muito. E eu vi minha foto como desaparecido na TV. E ele estava vendo comigo. E a mídia e a polícia realmente pressionaram para ele fazer alguma coisa. Ou ele ia me matar, ou ia ter que me soltar. E eu senti que ele não ia me soltar. Ah, meu Deus. Eu já tô cheio disso. Viu o problema que você me Os últimos 5 dias têm sido um inferno. Não chore. Um ato de violência totalmente aleatório. Eu me lembro muito bem que me botaram num quarto. E aí tiraram a minha venda. Um quartinho nos fundos como Carol viu. Vamos ver o que acontece. Vamos lá. Na primeira noite, o tal de Sr. Smith aponta para Eric. Brinca de roleta russa com Tyson. Eu acho que agora vai. E eu comecei a chorar. Fiquei apavorado, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Depois daquela noite, Tyson nunca mais vê Eric. Não havia como pensar que eu pudesse fugir, porque sempre tinha uma arma com o Sr. Smith. Ele sempre tinha uma arma perto. Não chora, hein? Então eu vi que se eu tentasse fugir, ele ia me balear pelas costas. Eu estava amarrado na cama. Eu fui estuprado naquele dia. Foi a primeira vez. E aí eu fui estuprado de novo, 3 vezes. E aí eu fiquei apavorado. Tyson tenta deixar impressões digitais. Porque se me matassem e me jogassem numa vala ou em outro lugar, e se a polícia chegasse àquela casa, ele iria ser condenado e a minha morte não ficaria impune. Ele está fazendo o que pode, mas está fraco. Eu não tinha comido nada. Estava com sede. O seu corpo paralisa depois de tanto tempo. A sua mente não pensa normalmente. Em certo ponto, Tyson vê uma parte de uma correspondência, embora não tenha certeza do nome. E aí eu consegui guardar aquele nome na minha cabeça, porque se eu conseguisse fugir ou ir embora ileso, eu poderia dizer à polícia quem ele era. Enquanto o cerco se fecha na casa, Tyson teme não ter muito tempo de vida. Eu não tô gostando nada disso. A médium Karen Pate procura ajuda em um poder maior. A Deus, nós pedimos, depois da experiência de ver as 3 covas, algumas amigas vieram aqui e nós fizemos uma vigília de oração por ele. Nós fizemos isso por cerca de 1 hora, pedindo que o Tyson fosse libertado com segurança, numa área onde pudesse obter ajuda imediata. E nós oramos a Deus por isso. Nós precisávamos de um milagre. A família precisava de um milagre. O Tyson precisava de um milagre. De repente, o Sr. Smith vai até ele. Ele estava com a pistola na mão e atravessou o quintal. Cruzou a estrada e finalmente chegou lá e disse: eu quero te mostrar essas 3 covas. E esta aqui é pra você. Entra aí. Entra aí, por favor. Aí ele disse: entra nessa cova, por favor. Entra. E disse ainda: vou ter que te matar. Disse: quer dizer suas últimas palavras? E eu disse: quero sim. Eu orei assim ao Senhor.
Não deixe este homem fazer isso comigo, por favor. Não deixe ele fazer isso comigo. E alguma coisa ali fez com que ele não me matasse. E foi quando ele disse: eu não posso te matar. Vai, seu idiota, levanta. Anda, vai. O homem leva Tyson para longe da casa. O meu corpo estava totalmente drenado. Eu fiquei sem energia alguma. Eu me senti como se fosse desmaiar de exaustão. Eu vou libertar você. Sabe que eu não devia fazer isso agora, não é? Eu sei. Você não vai contar pra ninguém, vai? Não, eu não vou Por contar. incrível que pareça, ele solta o Tyson. Vai embora daqui. Eu jamais confiei nele. Eu não achei que ele não fosse mais me machucar. Eu tinha medo de que ele voltasse. Aí eu corri o mais rápido que pude até a casa mais próxima. Meu nome é Tyson, não sei o que fazer. Por favor, me ajude. Quando os pais de Tyson receberam a ligação, ficaram surpresos e cautelosos. O Henry disse: não sabemos se é uma cilada, não sabemos o que está acontecendo. Você fica no carro até eu sair e pegá-lo. Eu disse: tá bom. Assim que nós chegamos lá, eu vi o Tyson sair e encontrar o Henry. E eles se abraçaram. E foi aí que eu saltei do carro. Eu fui até ele e consegui abraçá-lo. Eu estava emocionada. Estava chorando e dizendo: está tudo bem, você está salvo agora. Porque ele estava tremendo. Os pais de Tyson o levaram para o hospital, onde foi tratado de desidratação aguda. Ele está salvo. Agora tem que pegar os homens que fizeram isso. O Tyson me disse que o homem que o sequestrou se chamava Eric. E o outro homem, que era o dono da casa, era Carl Penny. Numa mesa. Eu tentei ver o nome, era Carl Penny. O gabinete do xerife viu que tinha um mandado contra Carl Penny. Pode ser. Quando Manny chega em casa, os policiais o abordam. Coloque as mãos no veículo. Não reaça no E veículo. o levam preso sem incidentes. Em junho de 1992, um júri declara Carl Manny culpado de 3 acusações de estupro, uma acusação de sequestro e uma tentativa de homicídio. Ele recebe 3 penas de prisão perpétua e mais 50 anos. Foi um acidente. Wes Barber, o homem que Tyson conheceu como Eric, fica sabendo da prisão de Manny e se entrega à polícia. Ele recebe uma pena de 20 anos, que é reduzida à metade em troca de seu testemunho contra Manny. Os pais de Tyson falam das visões mediúnicas de Carol Pate. Foi muito assustador para mim quando eu ouvi as coisas que ela sabia, que só eu conhecia. Como ela sabia daquilo? É uma coisa impressionante, mas eu acho que certas pessoas têm o poder de ver coisas. Elas têm um dom de Deus, que só Ele dá. Tyson Ifer se recusa a deixar que essa experiência terrível estrague a sua vida. Eu tenho muitos planos, ainda tenho muito o que fazer. Eu tomei uma decisão na vida. Eu vou levantar a cabeça e ter uma vida produtiva. Vou fazer trilha ou qualquer coisa. Podemos fazer isso. Isso com certeza nos aproximou mais como família. É a coisa mais maravilhosa, ter uma família unida e estar junto da sua família. Eu já falei bastante. Eu estou muito animado. A família Ifer jamais perdeu a esperança e mantém a fé em Deus, neles próprios e em uma médium devotada que se importou. 24 de agosto de 2002. Orange County, na Califórnia. É um dia normal para Pat Zingaro. Até ela chegar em casa naquela noite. Surpresa! Obrigada! O marido dela, Al, Mas que surpresa! e o filho caçula deles planejaram uma festa surpresa de aniversário.
Oh, mas que ótimo. Mas a maior surpresa de todas foi ver o filho mais velho, Alex. Feliz aniversário. Nos últimos 2 anos, Alex esteve fora perseguindo o sonho de virar profissional de snowboard enquanto faz faculdade em Lake Tahoe. Ele foi muito bem. Conseguiu patrocínio e estava à beira da fama. Mas ele sentiu falta da família. Alex volta para Carlsbad e começa seu penúltimo ano, pronto para começar de novo. Pat sentia falta do filho e adorou vê-lo voltar para perto de casa. Eu sempre disse a ele que eu amava. Sempre que falava com ele no telefone ou quando ele ia embora, eu sentia que isso era importante. O Alex era uma criança muito fácil para se dizer isso, porque era carinhoso e demonstrava. Eu te amo muito, filho. Quando a gente abraçava ele, ele também abraçava. E era sempre um bom abraço. Na manhã seguinte, em Carlsbad, Alex tem o compromisso de estagiar em um restaurante local. Oi, é o Alex. Eu vou chegar um pouco mais tarde, eu me atrasei. Seu colega de quarto, Scott Alderson, tem uma aula cedo na Cal State San Marcos, onde os dois estudam. Eu vou trabalhar até tarde. Eu fui lá no quarto falar com ele e ver que horas ele tinha que ir trabalhar. Aí ele me disse que ia sair em meia hora. E depois eu fui para a faculdade. Nada de diferente, tudo parecia bem e normal. Só que ele não voltou naquela noite. No dia seguinte, nem sinal de Alex. Alex, tá acordado? Tá acordado? Ô, Alex, você tá aí? Seus livros da faculdade ainda estão no apartamento, mas sua caminhonete havia sumido. Naquele momento, eu comecei a ficar preocupado. Bom, onde ele estaria? Se tivesse ido para a faculdade, por que ele não veio pegar os livros? Foi aí que eu comecei a me preocupar. E mais pro fim da tarde, eu liguei para a mãe dele. Alô? Oi, é o Scott. A senhora viu o Alex? Tudo bem? Você não o vê há algum tempo? Nós imediatamente percebemos que tinha acontecido alguma coisa ruim. Ou alguém tinha feito alguma coisa com ele, ou sofreram um acidente na estrada, em algum lugar. E ele não falou nada com vocês? Porque não era do feitio do Alex. Não deixaram um bilhete ou contaram onde estaria. Ele nunca sumia assim. Mas Alex havia sumido. E não havia sinal do seu paradeiro. Temendo o pior, os pais vão à polícia. Com licença, como posso ajudar? O que posso fazer por vocês? O nosso filho sumiu. Está bem. Há quanto tempo ele está sumido? Al Zingaro sente que vai ser preciso mais do que isso para achar seu filho. Fotos. Vamos divulgá-las e começar a procurar. Obrigada. Eu vou passar. A polícia foi cordial, mas por outro lado, eles foram um tanto distantes no modo como reagiram quando fizemos a pergunta: o que vocês farão agora? Por favor. Então, a primeira reunião foi, de certo modo, do ponto de vista de um pai, um tanto evasiva em termos de que ação eles tomariam. Por favor. Tony Romas? Os policiais descobrem que na manhã que Alex desapareceu, ele ligou para o trabalho dizendo que ia se atrasar. Eu vou me atrasar. Mas ele não apareceu. Ninguém no restaurante viu Alex desde então. O Zingaro e um grupo de amigos e voluntários distribuem cartazes de desaparecido nos lugares em que Alex poderia ter sido visto. A notícia do desaparecimento se espalha rapidamente pela vizinhança do Zingaro. A vizinha ao lado recebe a notícia com pesar. Oi, o Alex desapareceu. Ela disse, então é verdade que o Alex sumiu? Eu disse, é. Estamos tentando. E aí eu disse que não sabia o que tinha acontecido com Alex. E ela começou a chorar. É horrível. Eu vou lá.
A vizinha de Patty toma uma decisão dramática. Ela pede ajuda à médium Rosemary Kerr. Rosemary tem capacidade mediúnica desde a infância. Eu sinto que a minha capacidade foi dada por Deus e que eu recebi um dom que não é para usar comigo mesma, e sim para ajudar os outros. Eu sei e acredito que todas as pessoas recebem certos dons espirituais. Os meus são altamente sensíveis e desenvolvidos porque eu os usei a minha vida toda. Rosemary liga para o Zingaro e fala primeiro com Al. Alô? Olha, ele me disse que o filho de vocês está desaparecido. E quando eu entrei na vibração do Alex, senti que ele não gostava da faculdade nova, não estava feliz no novo emprego. Estava irritado, triste, zangado, estava deprimido. E ao explicar isso para o pai, ele achou muito difícil de acreditar. Ela ter dito aquilo foi meio como... Como eu disse, eu fiquei cético. Eu não estava acreditando naquilo. Eu não achava que estivesse no caminho certo. Aí eu fiz uma pausa e disse... Sabe, eu acredito em tudo que você disse até agora, mas não engula essa história de depressão. No sábado, 7 de setembro, Alex já estava desaparecido há mais de 72 horas. A família e os amigos distribuíram folhetos, esperando que alguém o reconhecesse. No domingo à noite, ainda não havia sinal de Alex. No desespero, Patty volta a entrar em contato com Rosemary. Eu queria falar um pouco sobre o Alex, para ver se eu posso ajudar. Eu quis falar com ela porque... quando isso acontece, assim, tão de repente, a gente apela para qualquer coisa para nos ajudarem a localizar o nosso filho. Vou tentar fazer é ver se posso chegar um pouco mais perto do Alex. Quando eu falava com Patty, era mais fácil, ela era mais aberta. Talvez porque fosse de mulher para mulher, sei lá. Eu não sei mais. Ela estava mais relaxada, então eu pude ficar mais próxima dela. E fazer de novo todas aquelas perguntas sobre o Alex que ela podia responder. Me permitiu abrir as portas para mim. Gosta de praia? Eu senti que o Alex estava tentando se comunicar de um modo muito sutil, porque ele queria se comunicar. Mas eu senti que ele estava se reprimindo um pouco. Mas eu soube na hora certa que eu estava com ele. Ele estava vindo muito forte. E eu soube que estávamos no caminho certo. E também o que houve foi que eu comecei a ver o Alex em lugares diferentes. Eu fico vendo o Alex em montanhas. Tem árvores em volta dele, muitas árvores. E eu estou num lugar a céu aberto e senti que estava subindo a rodovia Ortega, que passa por áreas diferentes. Continue a me falar mais coisas dele. Mas ela ainda não consegue ver exatamente onde Alex está. Ele vai se comunicar. E eu disse a ela, se o telefone tocar e alguém ficar em silêncio, diga, eu te amo, Alex, tudo bem. Deixe ele saber que você o ama. Está bem. Para Patty, ter contato com as visões de Rosemary é de partir o coração. Mas novas evidências estão para desafiar tudo. Verifique se o meu filho fez alguma... Al vai ao banco do filho, seguindo um palpite. Minha intuição era... Deixa eu ver se houve alguma atividade no caixa eletrônico nos últimos dias. Porque isso me daria uma pista e eu também poderia dar essa informação à polícia e poderíamos até mesmo achar uma trilha. E eu fui bem sucedido. Eu estou vendo aqui 2 transações nos últimos dias. A conta de Alex foi acessada 2 vezes desde o seu desaparecimento. Houve uma transação num tipo de mini-mercado em Escondido. E eu posso ficar com isso? E depois houve outra transação que foi em Colton, num posto de gasolina. Al dá os registros do banco à polícia. Computador. E um detetive de Carlsbad segue a pista. Vamos ver a fita para ver se descobrimos alguma coisa. Quem fez as compras deve ter algo a ver com o desaparecimento de Alex. Dá uma pausa aí. O detetive fica surpreso. Ele reconhece o jovem na fita. É Alex Zingaro.
Eu fiquei muito feliz ao ver que ele ainda estava bem e que era ele mesmo. Eu estava começando a pensar na possibilidade dele ter saído sozinho e de que ele era o homem deprimido que aparecia nas visões de Rosemary. Desde que Alex foi visto no mini-mercado, a busca parte em direção à Floresta Nacional de San Bernardino e do Lago Big Bear. Os amigos e a família procuram no lago. Eu não tenho ideia porque ele sumiu. Mas não há sinal de Alex nem de sua caminhonete. Mais tarde, naquela noite, o colega de quarto de Alex, Scott Alderson, e uns amigos voltam ao apartamento. Gente, vem cá. A gente ficou mexendo no computador, procurando em todos os sites. Em todos os sites por onde ele navegou, tentando descobrir se talvez ele estivesse planejando alguma viagem. E foi aí que encontramos a carta. Ele disse alguma coisa pra você? Eu não sabia de nada. Quando eu li a carta, tive uma sensação horrível. Tudo isso muito estranho. Isso é muito estranho. Scott liga para os pais de Alex e conta o que encontraram. Estava endereçada ao Al, a mim e ao irmão dele. Scott, nós encontramos alguma coisa. Dizia basicamente tudo que a Rosemary tinha dito desde o início. Que todos os dias ele acordava, nos últimos meses, muito deprimido e que ele tinha que ir embora. Ele não sabia para onde iria, mas ia pegar a caminhonete e iria sair dirigindo pela estrada. Tá bom, eu vou imprimir. Os Zingaro tomam uma decisão muito séria. Bem, é o que nós... O meu marido disse ao Scott, por favor, não fale da carta com ninguém, porque quando a polícia descobrir, vai abandonar o caso rapidinho e não vão mais procurar o Alex. Prazer em conhecê-los. Al e Pat de novo pedem ajuda a Rosemary. Eu não sei se vocês já fizeram uma leitura. Desta vez, a médium conduz uma leitura em sua casa. Eu não captei o Alex profundamente. O que eu li para vocês foi por telefone, mas hoje eu vou mais fundo na vibração dele. A outra coisa que eu vejo em volta dele, quando eu entro na vibração em volta dele, é que ele está muito insatisfeito e requieto com a sua vida. Emocionalmente está arrasado, sozinho e magoado. Eu sinto que estou nas montanhas. Nós pegamos a rodovia Ortega. Eu estou junto às árvores. Tem muitas árvores à volta toda. Eu vejo um grande volume d'água. Eu sei que vocês ficaram preocupados quando eu falei com os dois que o Alex não iria sair sem avisar. E vocês já tiveram notícias do Alex? O que é isso? Um bilhete que achamos no computador dele. Eu repito, ainda capto a mesma vibração à volta do Alex. Ele quer se afastar. Ele está fugindo da vida e não da família. Ele não quer magoar vocês e não quer preocupá-los. Então escondeu muitas coisas de vocês. Como é que não vimos isso? E não foi o que vocês fizeram como pais. Vocês têm que saber disso. Ele ama muito, muito vocês e vai entrar em contato. Então, se o telefone tocar e vocês não ouvirem ninguém do outro lado, é o Alex se ligando. Mas têm que saber que ele ama vocês. Rosemary Kerr acredita que Alex ainda esteja vivo, mas com sérios problemas. Se não for localizado rapidamente, seus pais talvez jamais o vejam novamente. Oi, como é que vai? Tudo bem? A polícia de Carlsbad ouve Scott Alderson novamente. Encontramos uma coisa. Achamos isso no computador dele. Eu disse que tinha encontrado uma carta. É uma carta do rapaz que sumiu. E aí eles cancelaram a busca. Naquele momento. Infelizmente teremos que encerrar. Com a polícia fora do caso, os Zingaro estão ficando sem opções. Se algo não for feito, Alex pode se perder para sempre. Qualquer telefonema renova as esperanças. Alô? Alex? Alex, é você? Vem pra casa, nós vamos te ajudar. Ela nos disse que haveria uma possibilidade dele nos telefonar e de não dizer nada. E se recebêssemos ligações em que ninguém dissesse nada para dizermos: Alex, nós te amamos, por favor, volte. Alex ainda está por aí.
mas os Zingaro não fazem ideia de onde. Eu não sabia mais o que pensar. O que mais poderíamos fazer? Sem pistas, somos totalmente ineficazes como pais. Ainda sentimos que havia algum modo de trazê-lo de volta. É claro que estávamos errados. Em 12 de setembro, excursionistas no lago Big Bear acham Alex Zingaro. Meu Deus. Meu Deus! Reconstituição. Vamos chamar a polícia, corre! O telefonema foi um telefonema que eu espero que outro pai jamais receba. Sabe, é a pior coisa que pode acontecer na sua vida. Saber que o seu filho morreu. Meses depois da morte de Alex, seus pais ainda estão consumidos pelo pesar. Eu virei literalmente uma pedra. Não chorava, não gritava. Eu parecia uma estátua. Mas, de algum jeito, nós continuamos a fazer o que temos que fazer, mesmo fazendo como se fôssemos nós que tivéssemos morrido. Um suicida morre uma vez. Os que ficam morrem 1000 vezes, tentando imaginar por quê. Eu acho que foi no início de novembro que eu tive um sonho incrível. Alex. Parecia que eu estava lá na mata, no lago Big Bear. Eu procurava, buscava o Alex em toda parte. E, de repente, ele estava ali. E foi tão real. Eu também te amo, mãe. Aí eu corri para ele chorando e disse: Alex, onde você estava? Nós te procuramos em todo canto. Onde você estava? Por onde andou? O que fez? E ele disse: mamãe, eu quero que você pare de chorar. E disse: eu não quero mais te ver triste. Disse: eu estou bem mesmo. Eu vi isso como um presente dele. Eu sempre achei que ele estava bem. E que estava com Deus. Os Zingaro tentam agora ajudar outros a lidar com a realidade e os perigos da depressão. Eu tento fazer tudo o que eu posso para falar, para as pessoas ficarem cientes do suicídio e da depressão e que não tem problema falar sobre isso e pedir ajuda. E é a minha meta. Faço isso em memória do Alex. Eu trocaria a minha vida pela dele na hora, se eu pudesse. Eu lamento ele não ter vivido. Todos os sonhos que a gente tem para os filhos, agora fica tudo no e se, agora que jamais vai acontecer com o Alex. Eu jamais serei a mesma. Meu marido jamais será o mesmo. O irmão dele jamais será o mesmo. A vida jamais vai ser alegre para mim de novo, no mesmo sentido que era. O seu coração fica partido. E o mais triste é saber que não pode resolver, porque não pode trazê-lo. Aí você continua e faz o que tem que fazer. E espera poder estar com ele. Um filho levado embora sem aviso. Outro que escondeu os avisos até o fim. As duas famílias procuraram médiuns que tentaram lançar alguma luz sobre a escuridão. Às vezes não há respostas fáceis e ficam apenas as perguntas. Enquanto as famílias fazem o máximo para se restabelecerem. Versão brasileira Audiocorp.